É o culto que estamos denominando o culto das águias. Eu estava fazendo uma escola ontem o dia todo e hoje no período da manhã. Voltei para a sala de aula para estudar um pouquinho, para refrescar um pouco minha memória. E um rapaz, aluno lá na escola de formação, me perguntou sobre o culto de hoje à noite. Eu dizia que só vale águia aqui, não é? Eu disse para ele: meu filho, você só pode ir se você for uma águia. Se for uma pomba ou um pardal, você vai quebrar as asas com a ventania que vai fazer naquele lugar, não é? Vocês muito animados esta noite, dá para perceber. Perdão. Muito bem, gente. Eu talvez ministre esta noite a mensagem mais difícil para mim dos últimos tempos. É uma mensagem de caminho à maturidade, não é uma mensagem infantil, então requererá de nós nossa compenetração, nossa atenção. E queria muito que você pudesse se concentrar, não é? Que você pudesse estar atento àquilo que a gente vai estar compartilhando esta noite. Tenho sido desafiado pela proposta desta mensagem a viver uma vida mais segura em Deus, mais amadurecida. Então, nós não estamos mesmo brincando de evangelho, nós estamos levando a sério a caminhada cristã. E é um caminho surpreendente. O tema da mensagem, ele tem como o título, né, da mensagem de hoje, tem uma frase de um conceito do Dr. Vitor Frank, que é uma admiração para mim. Esse judeu que passa pelo cativeiro nazista, que é conduzido pelas tropas nazistas ao desterro e aprisionado, ele sobrevive com o menor número de lesão na sua alma que eu possa conhecer de um homem. E seu segredo é revelado numa matéria chamada logoterapia, que é uma terapia importante para a gente considerar na saúde do gênero humano. E eu então homenageio aqui o Dr. Vitor Frank com o título desta mensagem, Cada ato será seu próprio monumento. Cada ato será seu próprio monumento. Esse texto tem a ver com a nossa caminhada cotidiana e o respeito que precisamos aprender a ter com o cotidiano de cada um de nós, com o dia a dia, a importância que cada dia precisa ter na história de cada ser humano. Conheço homens notáveis que, pelo desejo de entrar para a história, eles construíram estátuas, bustos, colocaram seus nomes em placas, em edificações importantes dentro do planeta. E Vitor Frank desafia cada homem a que cada ato seja seu próprio monumento, que cada fazer nosso tenha tanto sentido e tanta repercussão, que o nosso fazer
o fazer diário, aquilo que estamos fazendo com cada estímulo que nós recebemos no dia a dia, que o nosso fazer seja de fato, que ganhe de verdade a concretude de um monumento. É viver com sentido, é viver com significação, é dar sentido à existência. No conceito deste nobre terapeuta, médico, ele diz que às vezes nós encontramos o sentido da vida, mas nem sempre conseguimos encontrar o sentido na vida. E talvez essa seja a maior complicação para que nós deixemos em cada ato nosso, na trajetória da vida, um monumento todo dia. E vamos ser desafiados esta noite, como Moisés e todo caminhante da vida, a encontrar na trajetória um lugar mais importante do que seu fim. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia em João capítulo 14, versículo 6. É importante a leitura desse texto, porque nesse texto, Jesus arroga para si ser o caminho. O texto na sua completude, você até sabe de cor: eu sou o caminho, ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Eu vou me restringir à declaração de Jesus sobre o caminho. Ele diz: eu sou o caminho. Na verdade, todo ser humano encontrará em Cristo o desafio de uma caminhada. O grande problema que eu encontro dentro da história da igreja foi a transformação do caminho numa religião. Quando transformaram o caminho no cristianismo, nós perdemos a essência da simplicidade da caminhada para assumirmos modelos dogmáticos de fé. E quando assumimos essa dogmatização, e nem sempre uma dogmatização saudável, nós nos desorientamos da noção simples do caminho para a complexidade filosófica da religião. E aí nós nos perdemos do desafio da caminhada, e ao invés de nós nos percebermos como caminhantes da vida, nos percebemos como praticantes de liturgias religiosas. Parece que isso turbou um pouco a simplicidade do caminho. Isso me preocupa. Por que me preocupa? Porque em pleno século XXI, nós temos uma visão extremamente retrógrada do desafio de Deus para a nossa jornada. Ai, meu Pai. Em primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 15, não precisa abrir. Eu vou fazer uma menção, se você estiver anotando, depois você pode procurar na internet essa mensagem, que terá o nome Cada Ato Será Seu Próprio Monumento. Vai estar postado lá no live stream a partir de agora. Disse assim: disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho. Essa palavra é dita a um profeta que está debaixo de uma forte depressão, escondido dentro de uma caverna, que fora então toreado pelo medo de uma mulher de um rei chamada Jezabel. Ele está debaixo de uma pressão enorme,
porque abandonou o seu caminho. E o caminho não era uma trajetória com latitude e longitude. O caminho era a simplicidade da jornada da sua própria vida. E então o Senhor diz para ele, arrancando daquela depressão dentro da caverna: vai e volta ao teu caminho, como sugestão de entendimento de que se há um caminho para o profeta, também deve haver um caminho para mim, um caminho para você. Cada um de nós nasce para cumprir uma missão determinada e vai seguir seu caminho. É que longe do nosso caminho nós nos perdemos, longe do nosso caminho nós nos desorientamos, de toda a natureza. Nos desorientamos emocionalmente, sentimentalmente, espiritualmente, nós nos desbussolamos, perdemos o norte quando perdemos o caminho que pertence a cada um de nós. Seja por influência da mídia, pela influência dos pais, pela influência dos traumas, pela influência da dor. Quantos de nós caminhamos hoje fugindo de uma dor, ou dando resposta a uma dor? Não vivemos nossa história, vivemos debaixo da pressão e da conduta imposta por um modelo moral, por um modelo ético, por um modelo religioso, por um modelo social, político, mas nós não vivemos a nossa vida. E essa falta de percepção, de sentido na sua vida, ela produz tantas neuroses, e usando a linguagem de quem estou comentando, do Dr. Viktor Frankl, nós acabamos convivendo com neuroses do tipo nogênicas, de desorientação interior, de falta de percepção do ser na caminhada. Está tudo bem aí, gente? Está com sono? Parece. Está parecendo uma aula, não um culto, é isso? Seja lá como for, não vou esquentar minha moringa com isso. Eu dizia ainda há pouquinho que Moisés e todo caminhante, porque eu vou tocar na história de Moisés, e todo caminhante será desafiado a encontrar na trajetória um lugar mais importante do que o seu fim. Eu tenho, durante anos na minha vida, lidado com pessoas que têm uma percepção do fim extraordinária, pessoas que têm seu futuro desenhado, pessoas que desenharam o seu futuro ainda na mais tenra idade, está caminhando velozmente para ele, como se a coisa mais importante da sua vida estivessem no seu futuro. E não digo que não esteja, só que por estarem tão conectadas àquilo que elas planejam, elas estão perdendo suas melhores oportunidades no seu dia a dia. Estão deixando de perceber agir de Deus nas coisas mais simples do seu dia a dia. Estão se desconectando da vida e se projetando na máquina de fazer sucesso, de tal maneira que elas vão morrer como se nunca tivessem vivido. Claro que isso gera preocupação em mim, porque o sentido da minha vida é construir uma vida melhor para mim mesmo e uma vida melhor para os meus amigos. A coisa mais importante que eu faço na minha vida é tentar melhorar o mundo onde eu vivo. E quando eu vejo pessoas que olham para o futuro com uma expectativa gloriosa, mas estão estragando as coisas mais simples da sua vida, isso me assusta. Isso me causa perplexidade. Eu olho para a experiência, desculpe a salada de fruta que eu estou fazendo aqui, mas a gente vai encontrar um sentido já já nisso. Eu encontro na história, por exemplo, de um Abraão, que o registro está ali em Gênesis capítulo 12, versículo 1,
que diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Nesse desafio, Moisés é um caldeu, um politeísta, e ouve uma voz. Ele não tem um mapa, ele não tem um endereço, ele tem um chamado. Não há um mapa, há uma palavra. Não há códigos, há uma subjetividade manifesta. E 1000 quilômetros a ser percorrido entre a Caldeia e Canaã. Todavia, nesta caminhada, o mais importante está no conhecimento que Abraão terá de si mesmo na sua trajetória. Mais importante que alcançar Canaã será Abraão conhecer-se a si mesmo. Eu, quando ministrei uma palavra que eu chamei de Hayeka, que é um caminho de volta para si, eu explicava que a palavra sair, no texto original, de onde eu acabei de ler agora, no texto da Torá, sair tem o sentido de sair por si, sair para cumprir seu destino, sair sem o direito de voltar, sair para se encontrar no meio do caminho. Esta é a palavra que Abraão captura do Altíssimo, desafiando a sair da Caldeia nesse trajeto de 1000 quilômetros. É como uma caminhada na jornada de Compostela, que o mais importante não é chegar no alto da montanha, mas é encontrar o seu coração no meio do caminho. A coisa mais importante que acontece comigo, que acontece contigo, e às vezes a gente não percebe, não é exatamente como nós vamos terminar, mas o que nós estamos fazendo com o nosso dia a dia. É possível que na tentativa de ser um bom pai, um bom filho, a gente se esgarce tanto e se esforce tanto para chegar num futuro bem-sucedido, que a gente perde os melhores momentos com os meninos. As crianças estão crescendo e a gente nem vê. O que Deus está conduzindo-nos ao entendimento, ao texto desta noite, é que há um caminho, mas ele não é o meio para se chegar a uma terra, ele é o fim. Vou repetir para fixação. Eu preciso da captura da sua atenção, porque são pequenos detalhes do que eu vou te falar que, se você perder, a gente perde muito conteúdo. Eu estou dizendo que há um caminho, mas ele não é um meio para se chegar à terra. Ele é o fim. Parece insano o que eu estou te falando, mas é que no caminho nós encontramos o fim. No caminho nós nos melhoramos, no caminho nós nos enriquecemos, no caminho nós nos tornamos seres humanos melhores, no caminho nós construiremos nossos melhores monumentos. O fim será o próprio caminho. Eu agora repico minha reflexão para Jesus. E Jesus é um caminho que tem que ser percorrido todo dia. O mais importante que você vai encontrar na trajetória do caminho não é o céu, é o próprio relacionamento que você desenvolve com o caminho chamado Jesus. Você pode imaginar que o céu, por exemplo, se você tem o sonho americano agarrado dentro do seu coração, e se você olha para o futuro na esperança de uma mansão celestial, esqueça, você vai ficar frustrado. Não há mansão celestial. Você não vai encontrar isso na sua Bíblia. Isso é a reprodução de uma teologia americana sobre a nossa consciência. A palavra grega fala da casa, é oikonos. É uma casa.
Não tem nada de mansão celestial. Isso é interferência no texto bíblico. Desculpe se eu aborreço você, mas eu tenho que abrir seu olho. É minha responsabilidade. Queridos, vocês sabem bem, vocês não estão aqui para brincar de teologia, principalmente vocês que frequentam continuamente aqui. Eu não estou aqui para estragar a sua caminhada cristã, mas eu não posso suportar borrões teológicos, eu não posso continuar engolindo sapo, ninguém digere sapo. Então, a coisa mais importante que vai acontecer na sua caminhada cristã é o seu dia a dia com Jesus. E o que vai acontecer de melhor nessa trajetória é quando você terminar esta vida, você estará uma pessoa muito mais parecida com Ele. A tua caminhada não tem uma negociação com as mansões celestiais, com as ruas como de ouro, com as pedras de diamante. Por favor, se o que você está desenvolvendo com Deus é uma barganha para chegar a um lugar melhor, isso é igual economizar para comprar uma casa melhor lá no bairro onde você espera comprar. Desista dessa sua relação com Deus. A sua relação com Deus é construída a partir do seu relacionamento, da sua amizade, da sua intimidade com Deus, e isso vai acontecer nos melhores dias da sua vida aqui na terra. Ou pode acontecer nos teus piores dias aqui na terra. Porque, querido, construir monumentos quando tudo está bem é mole, desafiador e grandioso. É você poder edificar um monumento de bondade quando a maldade está espalhada por todos os lados. É construir um monumento de tolerância quando a intolerância está agarrada por todos os lados. É ser santo no meio de tanta loucura que acontece dentro da nossa vida. Então é no dia a dia que a construção da nossa experiência cristã vai ganhando força. Por isso Jesus diz: eu sou o caminho. O caminho não é a doutrina, o caminho não é a filosofia, o caminho não é uma jornada humana, o caminho é Jesus, o caminho é a pessoa dele. E quando você caminha nele, você lembra quando eu disse, não há um problema quando você erra no caminho, o grande problema é você errar o caminho. Porque quando você erra no caminho, o próprio caminho colocará você de pé. Há um potencial no caminho da não desvalorização por quem anda nele. Não sei se é fora de hora, mas eu vou me lembrar aqui. Eu era um menininho. Eu já fui um menininho. Não nasci velho. E naquela época, doutor Bentivi, a prática do médico era assim: o pezinho do menino estava torto, bota uma botinha nele. Era uma botinha, tu imagina eu de botinha, gordinho. Como você imagina? Os garotos não podem ter uma orelha grande na escola que vira um inferno na vida dele. Tu imagina eu, gordinho de botinha. Aquilo, eu era uma criança e disse: mamãe, eu não quero mais usar essa botinha. Era uma botinha que exprimia meu pé, criava calo, era uma loucura ortopédica. Minha mãe disse: meu filho, entrou lá na base um novo ortopedista. Estamos falando em pleno governo militar, né? Aí lá na base tinha um bom ortopedista, novo, cara pensador. Ela disse: vamos lá, vou te levar lá. E me levou. Quando o ortopedista olhou para o meu pé, ele disse: tira essa botinha. E a minha mãe disse: mas acabei de mandar fazer a botinha. Ele disse: não, senhora, isso é retrógrado. Esse menino precisa andar na pedra, na areia, na água. Ele precisa jogar bola no paralelepípedo. Ele precisa arranhar o dedo, quebrar uma unha. Porque o que a senhora não sabe é que o solo vai curar o pé dele. O terreno vai botar o pé dele arrumado.
O caminho coloca você certinho. O caminho corrige seu pé. E o caminho não é a pressão de um eloquente pregador. O caminho é Jesus na sua vida. Se você botar uma bola aqui, pode escolher o canto. De esquerda ela vai dormir lá onde a coruja dorme. Tem dúvida? Isso foi uma virtude do caminho, corrigir meu pé. Eu não tenho problema no meu pé, porque o caminho curou meu pé. Jesus, Ele pode muito mais quando você é amigo e íntimo dEle, do que um compêndio doutrinário pode fazer de você, vai fazer de você um modelito, um estereótipo, uma coisinha, mas não faz de você você. A coisa mais linda que acontece com Jesus é que você se acha quando você se perde nele. Quem se perder em mim e no Evangelho vai se encontrar. Porque, cara, a gente nasce a partir de um trauma. O nascimento é um trauma. É um trauma. O bebê não grita de susto, grita de dor. E a gente vai sendo tocado por toda a nossa vida. E há um momento que a gente não se percebe, não sabe mais quem somos. Quando a gente não se coisifica, pelo menos a gente se desumaniza de alguma forma, que perde a essência de ser. E de vez em quando a gente se flagra perguntando: por que é que eu disse isso? Por que é que eu fiz aquilo? Porque num estado normal você não faria. Essas desorientações é porque às vezes a gente não está sendo a gente. Uma representação talvez, uma alegoria, mas não autêntico como deveríamos ser. Então o Altíssimo provoca Abraão: vá a si a terra que te mostrarei. Na fala divina, o objeto não é a terra, mas o ir. Compreende? O objeto não é a terra, o objeto é o ir, o vai. O importante é você ir. Agora, haverá alguns impedimentos, e um dos mais graves impedimentos está na botinha que eu te falei ainda há pouco. Um outro homem que é desafiado, pelo menos 3 homens são desafiados dessa maneira tão impressionante, está no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 5, quando o Altíssimo, no chamado de Moisés, diz: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Esse texto tem me perturbado ao longo desses últimos 10 anos. Tem sido palco de reflexões constantes. Eu só não prego isso todo dia porque acho que vai encher sua paciência. Não enche a minha, mas pode encher a sua. Mas hoje eu estou animado a falar sobre isso. Descalça teus sapatos. Tira de ti o habitual. O sapato é o habitual. O sapato é o habitual. E muitas vezes estamos com sapatos, com a nossa habituidade, que nos impedem de um contato real com o caminho. Gente, é sério que eu estou te falando. Eu estou desafiando você a pensar comigo essa noite. O habitual é severo e terrivelmente impeditivo para que eu me encontre no caminho, porque ele me protege. Como? Me protege com rituais,
me protege com culturas, me protege de muitas maneiras, impedindo-me de ter um contato com o solo. Quando Moisés é desafiado a colocar o seu pé no chão, a tirar o seu sapato, é que Deus muitas vezes vai nos arrancar do habitual, para que nós estejamos completamente desarmados dentro do caminho. Isso quebra a realidade da nossa família, isso quebra expectativas pessoais. É que Deus tem interesse de nos colocar fora do habitual, para que nós nos encontremos na realidade daquilo que somos, porque o habitual esconde a realidade. O habitual não percebe o solo, o habitual é preconceituoso, o habitual é intolerante, o habitual é protetor. E o que Deus quer, muitas vezes, é nos arrancar do habitual e nos colocar completamente nos terrenos acidentados, para que nossas experiências traumáticas sejam destraumatizadas pela surpresa do caminho, por aquilo que é surpreendente, que espera por nós numa jornada honesta, pura, sincera e completamente desarmada. Olha, grande parte dos religiosos que eu conheço nunca vão se encontrar em si mesmo. Eles têm defesas terríveis na sua vida, protegendo o seu ser a partir de teoremas, a partir de argumentos, a partir de filosofias, a partir de teologias que os apartam do caminho, por incrível que possa te parecer. Tira a sandália, sai do habitual. O habitual que te envolve, reconhecerás o lugar onde estás nesse momento sagrado. Como é isso aqui? É que Moisés não está no lugar geográfico que foi apelidado de Terra Santa. Esse é o problema que nós vamos encontrar nesse texto. Tira a sandália do teu pé, porque o lugar onde estás é Terra Santa. Ele não está em Jerusalém, que foi apelidada de Terra Santa. Ele está no meio do deserto. E Deus tira a sandália do teu pé. O terreno em que você está é santo, é Terra Santa. Toda a terra será santa quando você for completamente humano. O poder de Deus só pode aperfeiçoar você na tua humanidade. Nesse espectro teísta do entendimento do ser, você nem precisa da ajuda de Deus. Você não precisa de nada. Mas quando você se percebe completamente desarmado, esse terreno não é um terreno geográfico. Este é um terreno antropográfico. É onde Deus quer você. Os altares das nossas igrejas podem nos mascarar. Podem mascarar nossos hábitos, podem mascarar nosso caráter, mascarar nossa conduta. Nossos rituais podem nos disfarçar. Mas, meu irmão, quando você tira o pé do habitual e coloca o seu pé naquilo que te expõe como ser humano, você será percebido como você é. E é desta forma, sendo percebido como você é, arrancado das suas proteções, é que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. A mudança vem no meio do caminho. Conversava com uma pessoa há algum tempo atrás. Ele dizia, eu sou muito emotivo com a fé evangélica, mas eu tenho que mudar tanta coisa na minha vida para poder entrar no caminho. Entende? É que nós criamos esse preconceito, as pessoas acham que não podem andar no caminho cheio de defeitos, elas não sabem que nós também temos um monte deles. Não espalha, senão vai sujar a nossa barra com a rapaziada. Eles acham que nós somos perfeitos. Eles nem imaginam que nós somos farinha do mesmo saco.
Pensei que você fosse falar em língua estranha agora. Nenhum glória a Deus amarrado pelo chifre a gente sacrificou aqui, né? Obrigado pelo seu sacrifício, filho. É que nós nos habituamos a determinados padrões, determinadas condutas. Isso acaba se tornando o nosso sapato, sabe, gente? E é Ele, e com Ele que nós caminharemos pela vida. O chão é o pavimento da vida. E ele não se ajusta à nossa pisada. As superfícies irregulares e desconfortáveis podem até nos ferir, mas esta será uma experiência singela de libertação e expansão do ser. Sentir o chão é reencontrar-se com a vida. Repita comigo: sentir o chão é reencontrar-se com a vida. Estava lendo uma literatura de saúde, onde os profissionais daquela área diziam: os homens andam irritados, dando choque, acumulando energia estática, porque estão com borracha o tempo todo no pé. Eles não têm descarga elétrica, então eles vivem irritados e nervosos o tempo inteiro. E uma terapia usada por esse grupo de naturalista é andar na grama todo dia, de pé no chão, para a troca de energia. É andar na areia do mar, para liberar a energia estática, a irritação profunda que a gente não sabe nem de onde vem. A gente não faz como o gato, né? Sabe aquele negócio do rabo do gato? Aquilo não é carinho do gato. Vocês que têm gato, deixa eu ajudar vocês a se verem livres desse demônio. Não é o gato não é um demônio, cara. Do demônio dessa fantasia. É que o gato, quando passa o rabo assim, ele não está fazendo carinho em você. Ele está se vendo livre de uma carga de energia estática terrível sobre ele. Então, quando ele solta, é um gozo para ele. Então, ele usa você para liberar as energias estáticas, né? Ele faz isso, mas nós não fazemos. É que a gente está com sapatos de proteção. Você tem um reencontro com a vida quando você coloca o seu pé completamente no chão. No chão. No chão. Não tenha medo de ser humano, viu, gente? Não é um pecado ser humano. Um pecado é tentar ser Deus. Essa cultura de miúrga, né? De tentar ser um deusinho do seu mundo. Seja humano no seu mundo. Considere os outros melhores que você. Tenha misericórdia dos outros. Ame o outro. Tenha paciência com o outro. Isso é espiritualidade. É que nosso conceito de espiritualidade vai para outros caminhos. Não é que não seja espiritualidade, mas não é a espiritualidade inata do ser humano. É um dom especial. E quando você não tem um dom especial, você pode ser profundamente espiritual, liberando o fruto do Espírito que está sobre sua vida. Essa terra prometida não estará em nenhuma longitude e latitude específicas, senão aqui nesse lugar, nesse instante que é santo. Trata-se de uma viagem que não é geográfica, mas é uma viagem antropográfica. O solo é assustador, mas é o único ambiente capaz de nos transformar de verdade, sem máscaras e sem maquiagens. Gente, eu acho que eu vou ter que parar por aqui, porque o nosso tempo... Eu vou avançar mais um pouquinho. Quando um peregrino sai de sua terra, ele se torna vulnerável como nunca. Deixa eu explicar isso aqui melhor. Não tem todo um cuidado no Antigo Testamento para o peregrino? É que quando o peregrino sai da sua terra, ele se torna completamente vulnerável no outro lugar.
Eu me lembro que na primeira viagem que eu fiz para fora do país, eu decorei todos os textos, era aquele copia e cola para dentro da minha mente. Ainda levei umas colinhas na carteira. Eu sabia bem pedir água, pão e algumas cositas mais. Quando eu cheguei na alfândega, uma mulher me atendeu com muita rigidez. Ela não era uma comissária de bordo que deveria ser delicada comigo. E o impacto da voz daquela mulher e a atitude dela, minha cabeça fez assim, trancou. E ela falando comigo em inglês numa velocidade, a única coisa que eu conseguia me lembrar era no English. No English, no English, no English. Comecei a ficar apavorado, suando. No English, no English. Aí eu peguei a carta que eu tinha. Eu estava indo para uma conferência naquele país, era convidado como ministro para aquele país. Apresentei a minha carta. Ela disse, oh, yes, yes, yes. Aí apontou para mim. Aí eu entendi que era a van que estava me esperando. Aí me lembrei de outra palavra. Thank you very much. Tirei minha mala e fui para a van que estava me esperando. O pânico, às vezes, é muito grande, por isso o cuidado com o peregrino. Eu e você, quando estamos peregrinando num território fora do nosso habitual, nós ficamos muito expostos. A insegurança toma conta da gente, às vezes um medo apavorante. E nesse sentido, nós vamos estar completamente vulneráveis nessa caminhada que nós estamos fazendo por um território desconhecido. Mas é justamente aqui, nessa vulnerabilidade, que nós vamos encontrar os melhores momentos de mudança. Entende? Sem maquiar a vida, sem ter que tornar uma representação. Outro dia eu estava falando, cara, vocês têm um privilégio, é que nós primamos por não ser uma representação de um líder para vocês. Nós não representamos coisas para vocês. Nós somos pessoas reais. Temos fome, sede, erramos, acertamos, cometemos nossas falhas, porque ser uma pessoa real pode ajudar muito a gente a se localizar. E quando a gente é uma representação, você não está diante de uma realidade, está no meio de um teatro, olhando para alguém que está representando uma figura. Então não adianta eu impostar minha voz para te impressionar. Não adianta. Não adianta eu puxar nos S's e R's. Você lembra do pastor que você foi lá botar um menino no centro de recuperação? O pastor Eliel chegou e disse, eu sou pastor lá da Igreja da Colheita. E ele disse, muito prazer, irmãos. Desculpe o barulho. Esse era para dar um toque de diferença na fala, para ser percebido como alguém que, glória a Deus. Isso não é pessoa real. Isso é uma representação. Eu tenho medo de me aproximar de representações. E eu fico assustado. Na verdade, está usando o sapato da sua conduta para tentar me mostrar, para lhe provar que era alguma coisa que Deus sabe se era ou não era. Deus ama você como você é. Deus não tem medo de você, não se escandaliza de você, não se assusta com você. Ele ama você. E decidiu estabelecer um caminho chamado Jesus. Esse caminho chamado Jesus é uma delícia.
É uma delícia. É uma delícia. Ele me respeita, me ama, fez de mim sua casa predileta, decidiu morar em nós. Ele decidiu ter uma relação de fecundação com o nosso espírito, habitando dentro de nós e fazendo de nós a sua casa, onde Ele pode entrar. E você nem precisa pedir autorização a qualquer principado desta cidade. A tua relação com Ele não paga imposto. Aqui, desculpe minha crítica, desculpe. Desde que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quando Ele disse, eu sou o caminho, logo as concessionárias se levantaram para cobrar pedágio. E para você ter acesso, tem que passar pela portaria da concessionária. Deus quer entrar dentro de você e a concessionária está ali para dizer qual é o preço que você tem que pagar para isso. O preço, eu vou te contar qual foi. O sangue dele derramado lá na cruz do Calvário. Foi esse o preço que foi pago para ele entrar dentro de você, morar dentro da sua vida. Mas tem os caboclos que não conseguem ter sucesso na vida, viram cobrador de pedágio, porque dá dinheiro. E a culpa gera um lucro absurdo. A culpa... Eu estou com minha dicção clara? Estou, gente? São minhas limitações, desculpe. A culpa gera um lucro absurdo nas relações, sejam elas quais forem. Vou contar pela enésima vez e vou terminando por aqui. Quando eu recebo aquela senhora que me diz, bispo, eu superei a traição. Disse, muito bem, minha irmã, sinal de maturidade, que dificuldade deve ser superar uma traição? Eu disse, superei, decidi perdoar aquele vagabundo. O vagabundo era o marido dela. Eu disse, sim, compreendo. Eu disse, como que esse fenômeno aconteceu? Ela disse, tomei uma decisão. Ele não me contou nada, eu descobri. Botei um detetive e tal. Aí eu chamei ele para as conversas. Eu disse, olha, vagabundo, você quer continuar morando aqui nessa casa? Ele disse, meu amor, é claro, e chorou horrores e tal, botou culpa no diabo. Como faz, né? Aquele habitual. Ah, foi Satanás, eu estava possuído por ele. Satanás me agarrou, inclusive eu estava queimando uma diamba, o diabo aproveitou, entrou pela diamba dentro, possuiu minha mente e me levou a este ato. Sim, rapaz, ter um diabo sempre ajuda. Que loucura, né? Não, o que fizeram com Satanás, né? Ele vai reivindicar seus direitos um dia, hein? Perdão, gente, eu devia falar sério, estou brincando aqui, mas isso tem que divertir a gente, porque é uma pouca vergonha, não é não? O cara não tem culpa de nada e fica sendo culpado. Aí eu disse, é mesmo, minha irmã? Ela disse, sim, minha conversa foi. Eu disse, nós vamos pontuar agora a condição da nossa relação. Agora, vagabundo, tu vai me trazer todo mês o salário e me entregar. Aqui na minha mão. E tem mais, vagabundo. Tu vai me servir café na cama pelo resto da tua vida. Boa negociação, não foi? O nome disso é perdão? Não, filho. É que a culpa gera lucro. Ter alguém culpado perto de nós é muito bom para um doente. Você não consegue fazer? Aí vai usar a culpa como artifício para gerar o teu lucro secundário.
Assim, nós temos o modelo da culpa transferido para muitos lugares, inclusive para a religião. Jesus veio para arrancar nossa culpa. Os cobradores de pedágio vão e cravam culpa no caboclo. O cara não consegue nem levantar o pescoço. Ninguém se moverá 1 metro que seja na sua vida carregando o peso da culpa. A culpa não é um bom negócio para nenhum ser humano saudável, para nenhuma relação saudável. Culpar alguém ou culpabilizar alguém pelo que você está vivendo hoje só vai gerar tristeza e dor na sua vida. Não é bom ter alguém para culpar. Você nunca transformará aquela experiência do teu dia num monumento, enquanto você tiver pessoas para culpar. Então eu dizia para minha irmã: a senhora fez um bom negócio, senhora. Foi um bom negócio. Ela disse: não foi um negócio, eu perdão. Eu disse: não foi perdão, a senhora não perdoou. A senhora montou um comércio na sua relação e está vivendo do lucro desse comércio. Querido, Jesus veio arrancar sua culpa, tirar você das tensões reducionistas do teu ser. Culpa seja ela qual for, não estou falando de aspectos religiosos, morais, ok? Não estou falando dessa culpa, estou falando de qualquer culpa proveniente do que você possa imaginar. Isso precisa acabar na sua vida. Você precisa entrar no caminho e manter uma relação saudável com Ele, o caminho. No caminho há perdão, no caminho há novas oportunidades, no caminho há sempre um tempo novo, um novo recomeço. O caminho é genial. Por isso se apropriaram do caminho e colocaram tantos rótulos nele. Mas o caminho é saudável. O caminho não adoece você. O caminho não emburrece você. O caminho não imbeciliza você. O caminho não reduz você. O caminho promove grandeza no seu ser e coloca você para cima. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É o fim do pedágio. É o fim do pedágio. É um caminho que você pode andar porque o preço já foi pago. E você vai terminar em lugares deliciosos na sua vida. Viva com sentido. Amanhã de manhã você vai acordar. Perceba a grandeza que você pode colocar dentro desse dia. Cara, que cereja que eu posso botar no bolo desse dia? Qual é a minha participação dentro do meu consultório? Para dar aquele toque de grandeza, criar um monumento dentro da minha sala de jantar. Qual é o meu ato fundador dentro do meu escritório para gerar grandeza e um monumento naquele dia? Você não tem que esperar o fim dos seus dias para ter sucesso. Você pode ter sucesso todo dia da sua vida. Mesmo que as lágrimas corram, seja uma pessoa bem-sucedida. Saiba por que você está sofrendo. Identifique isso e gere grandeza. Não se renda ao capricho das pressões. Não se dobre diante da tristeza. A dor é inevitável, mas o sofrimento será uma opção. Você precisa manter uma dialética saudável com a vida. A dor, ninguém pode subjugar nossa dor, sublimá-la. Ela é inevitável, bate ali, dói muito mesmo, dói pra caramba.
mas carregar isso para o dia seguinte será a sua opção. Será a decisão tomada com a máxima espiritualidade e dignidade de um ser humano. Amanhã de manhã, comece a pensar na construção dos seus monumentos. Amém? A todos que nos ouviram ao vivo, pela transmissão simultânea, não é? Ao vivo e simultâneo, para as rádios que estão transmitindo nossa programação para todo o estado do Maranhão. Agradeço também a operação da Rádio Web, que está alcançando o mundo todo, a transmissão ao vivo pela internet. Hoje estamos tocando em cerca de 62 países, a transmissão direto para todos os meus amigos que estão aí na América Central, estão na Europa, estão na América do Sul, na Ásia, os países árabes, meus amigos que estão nos assistindo, Israel, temos uma congregação saudável em Israel assistindo nossa programação dominical. Quero mandar meu abraço fraterno a todos os do Japão que estão cotidianamente atentos à nossa programação. E aos que nos assistem pela TV, minha saudação fraterna e até mais no próximo encontro. Shalom, Baruch Hashem Adonai.